Olá, sejam bem-vindos novamente à Fundação SCP. No vídeo passado, você ficou ciente do que é, como funciona a Fundação e as classes em que os SCP são divididos. Para refrescar sua memória e o vídeo continuar, eu vou explicar novamente como cada classe. Seguro, essa classe são para SCPs que são facilmente contidos. No entanto, um SCP ser dessa classe não significa que ele não represente perigo, e sim, que ele é facilmente contido. Euclídeo. Essa classe é para SCPs que nem todos os seus comportamentos e capacidades são conhecidas. Normalmente, SCPs dessa classe recebem mais atenção. Keter. Essa classe serve para SCPs que dificilmente são contidos e que a contenção não é tão eficiente. No entanto, um SCP ser dessa classe não significa que ele não represente perigo, e sim, que ele é dificilmente contido. Cientes disso, nós podemos ir para os SCPs considerados os mais perigosos. SCP-173. SCP-173 é uma escultura composta de concreto e reforços metálicos, com traços de tinta da marca Krillon. SCP-173 não consegue se mover quando alguém está em uma linha de visão direta com SCP-173. Se todos pararem de olhar para SCP-173 e tiver um indivíduo perto, SCP-173 atacará esse indivíduo. Estudos deram a entender que SCP-173 ataca quebrando o pescoço ou estrangulando o indivíduo. Na sala de SCP-173, há uma mistura de sangue e fezes. Ainda é desconhecido de onde vêm esses materiais. SCP-173 deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. Quando funcionários precisarem entrar na câmara de SCP-173, não menos que 3 devem entrar a qualquer momento, e a porta deve ser retrancada após a entrada. Em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com SCP-173, até que todos os funcionários tenham desocupado e retrancado a câmara. SCP-049. SCP-049 é uma entidade humanoide, com cerca de 1,9 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval. Embora a SCP-049 pareça estar usando as roupas e a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo de SCP-049 ao longo do tempo, e agora são quase indistinguíveis de qualquer forma que esteja abaixo delas. Exames de raio-décimo indicam que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. SCP-049 é capaz de falar em várias línguas, embora prefira inglês ou francês medieval. Embora SCP-049 seja geralmente cordial e cooperativo com a equipe da Fundação, o objeto pode ficar especialmente irritado ou às vezes agressivo se sentir que está na presença do que chama de pestilência. Embora a natureza exata desta pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação, parece ser uma questão de grande preocupação para a SCP-049. SCP-049 se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contidos caso o encontrem. Se não for verificado, SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo. SCP-049 é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através do contato direto com a pele. Como isso ocorre é atualmente desconhecido, e as autópsias das vítimas de SCP-049 têm sido invariavelmente inconclusivas. SCP-049 expressou frustração ou remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência, embora normalmente procurem realizar uma cirurgia no cadáver usando os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega em sua pessoa em todos os momentos. 3. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem-sucedidas, isso geralmente resulta na criação das instâncias de SCP-049. 2. As instâncias de SCP-049-2 são corpos reanimados que foram operados por SCP-049.
Essas instâncias parecem não reter nenhuma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas habilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. Embora essas instâncias sejam geralmente inativas, se movimentando muito pouco e de uma maneira geralmente ambulatorial, eles podem se tornar extremamente agressivos se provocados, ou se direcionados por SCP-049. As instâncias de SCP-049-2 expressam funções biológicas ativas, embora estas sejam muito diferentes da fisiologia humana atualmente entendida. Apesar dessas alterações, SCP-049 frequentemente observa os sujeitos como curados. SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 02 do sítio 19. SCP-049 deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, SCP-049 deve ser equipado com um traje de restrição de classe 3º e monitorado por não menos que 2 guardas armados. Enquanto SCP-049 é geralmente cooperativo com a maioria dos funcionários da Fundação, surtos ou mudanças súbitas de comportamento devem ser enfrentados com força elevada. Sob nenhuma circunstância qualquer funcionário deve entrar em contato direto com SCP-049 durante esse período. No caso de SCP-049 se tornar agressivo, a aplicação de lavanda que mostrou produzir um efeito calmante sobre a entidade. Quando acalmado, SCP-049 geralmente se tornará complacente e retornará à contenção sem nenhuma resistência. A fim de facilitar a contenção contínua de SCP-049, a entidade deve receber o cadáver de um animal que recentemente foi morto uma vez a cada 2 semanas para estudo. Cadáveres que se tornam instâncias de SCP-049-2 devem ser removidos da cela de contenção de SCP-049 e incinerados. SCP-049 não tem mais permissão para se interagir com seres humanos, e solicitações de se interagir com seres humanos devem ser negadas. SCP-096 SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora a dados expurgados km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas.
Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai matar e dados expurgados SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural, dados redigidos. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros por 5 metros por 5 metros, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do doutor. Dados expurgados e os 5 dados expurgados. SCP-106. SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso, com uma aparência que indica decomposição avançada. Sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas. SCP-106 não é excepcionalmente ágil, e pode permanecer imóvel por dias, aguardando por uma presa. SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical, e pode permanecer suspenso de ponta cabeça indefinidamente. Ao atacar, SCP-106 tentará incapacitar sua presa, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. SCP-106 demonstra preferência por presas humanas, entre 10 e 25 anos de idade. SCP-106 causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque, causando decomposição física do material segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachaduras nos materiais, seguido da criação de uma substância negra mucosa, similar à que reveste SCP-106. Este efeito é particularmente destrutivo em tecidos vivos, e presume-se que se trate de uma ação pré-digestiva. A corrosão continua por 6 horas após o contato. Após este período, o efeito parece rescindir. SCP-106 é capaz de atravessar matéria sólida, deixando para trás um grande rastro de seu muco corrosivo. SCP-106 é capaz de desaparecer dentro de matéria sólida, entrando no que se presume ser uma dimensão de bolso. SCP-106 é então capaz de sair desta dimensão por qualquer ponto conectado ao ponto de entrada. Não se sabe se esse é o ponto de origem de SCP-106 ou simplesmente uma toca criada pela criatura. Os estudos limitados dessa dimensão de bolso mostraram que ela é composta primariamente de salões e salas com entrada dados expurgados. Esta atividade pode durar dias, com alguns indivíduos sendo soltos somente para serem caçados, recapturados e dados expurgados. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em qualquer momento. Toda interação física deve ser aprovada por votos de pelo menos 2/3 do Comando 5, e deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários devem sempre permanecer a pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção, exceto em caso de brecha. SCP-106 deve ser contido em um compartimento selado, composto de aço revestido de chumbo. O compartimento será selado com 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente. O compartimento deve ser mantido suspenso a pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície por um sistema de suspensão eletromagnética LEED.
A área de contenção secundária deve ser composta por 16 celas esféricas, cada uma preenchida com diversos fluidos e um arranjo aleatório de superfícies e suportes. A contenção secundária deve ser equipada com sistemas de iluminação, capazes de encher todo o arranjo com pelo menos 80.000 lumens de luz instantaneamente sem envolvimento humano direto. As duas áreas de contenção devem ser fiscalizadas 24 horas por dia. Qualquer forma de corrosão percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros de SCP-106 deve ser relatada à segurança da área imediatamente.